Graças a Deus, estamos reunidos mais um dia do Senhor para cultuá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. É momento de nos achegarmos a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 61, atendendo à santa convocação do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Amém. Vamos nos colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu súplica. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me à mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assista eu, sob tuas asas no esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Convido o pastor Messias para dirigir o culto. Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Convido a todos que estão presentes para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus nesta manhã. Oremos. Pai eterno, santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, sublime, Pai de todas as consolações, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós fazemos reverência, Senhor, queremos homenagear, louvar, adorar
e neste momento, Deus, prestarmos um culto a Ti. Queremos prestar um culto que seja verdadeiro, espiritual, um culto que seja racional, onde possamos entender a Deus, o que estamos fazendo e o grande Deus que nós adoramos. Para isso, Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e dizemos, Deus, que nos unimos agora a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque o Senhor é o único Deus e digno de toda adoração, de todo respeito, de toda homenagem, de receber todos os louvores, e o único Deus que possui o direito de ser cultuado pelo Teu povo, Senhor. E isto para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado pela Tua graça. Com todo respeito e reverência, lhe pedimos que o Senhor venha nos instruir também com a Tua santa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Amada igreja, vamos ao voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Quero convidá-los para a leitura do Salmo 51. Leremos até o verso 6. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aqui é um salmo bastante conhecido, um salmo de confissão de Davi, onde ele apela pelas misericórdias de Deus. Ele não tenta maquiar, o seu erro, o seu pecado. Ele diz que ele conhece a iniquidade. Ele tem a coragem de dizer: o Senhor será justo, pequei contra ti. O Senhor será justo no teu julgar e no teu pensar, no teu falar. Mas ele demonstra também aqui no verso 6 um conhecimento de Deus, aonde está a sabedoria, E ele fala: eis que te comprazes na verdade. Deus se compraz na verdade. Então é inútil, é totalmente inútil a pessoa querer ser penitente diante de Deus, tentando se auto-justificar diante de Deus. Temos que fazer como Davi: de fato pequei contra o Senhor. O Senhor conhece a minha iniquidade, Pois, eis que ele se compraz na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Para que chegue nesse íntimo e nesse recôndito que ele fala aqui, é necessária a contrição, é necessário o verdadeiro arrependimento. Porque aquele que está apenas se arrependendo formalmente, da boca para fora, não vai chegar nesse estágio aqui, onde ele diz: no recôndito e no íntimo me fazes conhecer a sabedoria. Então, quando nós estamos de fato quebrantados diante de Deus, quando estamos buscando com sinceridade, confessando com sinceridade, Ele não só nos perdoa os pecados, mas Ele nos ensina a sabedoria para que possamos vencer cada vez mais toda e qualquer tipo de situação pecaminosa. Então, convido a amada congregação para uma oração de invocação. Eu estarei orando em voz audível, os irmãos
orando silenciosamente. Se porventura houver algum pecado não confessado, este momento será oportuno. Oremos. Grande Deus, excelso e altaneiro, Deus justo, bondoso, reto, Deus misericordioso, Deus longânimo, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, e pelo grande poder que o Senhor tem, porque somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. Nós podemos perdoar as ofensas, Senhor, que os homens nos fazem, mas somente o Senhor tem poder para perdoar pecados, pecados que nos condenariam, se não fosse, Deus, a tua misericórdia em enviar o teu Filho, Jesus Cristo, para no sacrifício vivo, Deus, eficaz, suficiente, nos resgatar, ó Deus, do nosso próprio pecado. Por isso, Deus, nós, neste momento, com todo respeito e reverência, nós apelamos pelas tuas muitas misericórdias e lhe pedimos, Deus, por favor, perdoe os nossos pecados, Senhor, porque de fato temos pecado contra ti. Pedimos a bênção no teu perdão, que o Senhor nos restabeleça, Deus, para seguirmos a nossa caminhada. E tudo isso, Deus, para que seu nome seja glorificado, Senhor, nesta terra, em nossas vidas, na igreja, que teu nome seja glorificado. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para professarmos a nossa fé através da leitura do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido ainda a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 116. Pois meu clamor escuta e os seus ouvidos inclinou a mim, enquanto aqui viverei de invocá-lo, laços de morte me envolvendo estão, sinto no inferno angústias em mim e atribulares, que então eu fiquei. Clamei ao nome do Senhor, dizendo: a minha alma vem, Senhor, livrar. Justo é o Senhor e muito compassivo, misericordioso é o nosso Deus. Pelos humildes vela ao Senhor. Prostrado estava, porém
todos os homens mentirosos são, e ao meu Senhor que hei de lhe dar, por tantos benefícios que Ele me deu. Eu tomarei da salvação o cálice, invocarei o nome do Senhor e cumprirei diante do seu povo meus votos prometidos ao Senhor. É preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus santos, preciosa é. Ó meu Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, servo teu. Os meus grilhões quebrastes todos eles, ações de graças hei de oferecer, e sacrifícios a ti, meu Deus. Teu nome então, Senhor, eu hei de invocar, e na presença do seu povo todo, meus votos ao Senhor eu cumprirei. Nos átrios, pois, da casa do Senhor Deus, sim, em teu meio, ó Jerusalém. Nos átrios, pois, da casa de Deus, sim, em Jerusalém, ó aleluia. Quero convidar a amada congregação para a leitura do Dia do Senhor 36, perguntas 99 e 100, perguntas e respostas. Dia do Senhor 36. Pergunta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Irmãos, nós estamos no catecismo estudando os 10 mandamentos.
E chegamos agora ao terceiro mandamento, e o terceiro mandamento ele é muito importante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele tem uma ameaça muito grave, que diz assim: porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando Israel era uma teocracia, ou seja, eles viviam segundo as leis de Deus, blasfemar contra Deus era um dos 15 delitos que eram tidos como punição a pena capital. A pena capital dos judeus era o apedrejamento. E haviam 15 delitos que eram passíveis de condenação à morte. Um deles era blasfêmia contra Deus. Isso acontecia porque Israel era uma teocracia e eles viviam segundo as leis de Deus. Após a reforma, as nações viviam assim também. As leis, elas estavam diretamente ligadas aos padrões de Deus, às leis morais de Deus, né? Por isso que algumas pessoas chegaram a ser condenadas à morte, tanto nos países que professavam a fé católica romana, como nos países reformados também, protestantes, né? O que acontece é que ao longo do tempo, as nações então começaram a afastar-se da teocracia, né? E predominou outros regimes políticos e tudo mais. Então hoje, nas nações como a nossa nação, por exemplo, quem blasfema o nome de Deus, ele não é condenado à morte. Mas a lei de Deus, ela continua no nível espiritual, ela continua a mesma coisa. Então nós devemos ter o mesmo zelo, como nós temos zelos em guardar as leis dos homens. Nós procuramos não descumprir as leis, para que, primeiro, por uma questão de honestidade, segundo também, para que nós não paguemos as duras penas da lei dos homens. Nós devemos ter o mesmo temor com relação à lei de Deus. O que significa as palavras blasfemar e profanar? Blasfemar é dizer palavras que ofendem e insultam Deus e sua palavra. E profanar é tratar Deus e coisas santas com muito desrespeito e irreverência. O catecismo usa essas palavras para esclarecer o que é tomar o nome de Deus em vão. Então, blasfemar contra Deus e profanar o nome de Deus são pecados altamente gravíssimos. Não nos importa se o mundo acha graça, se piadas com relação a Deus são faladas em stand-ups, em rodas de amigos, se as expressões se tornaram comuns, colocando Deus em meio a expressões até vulgares e até mesmo em expressões imorais. Não nos importa isso. O que nos compete é guardar a lei de Deus. E nós devemos, sempre que possível, orientar as pessoas a respeito deste perigo que é ofender a Deus com blasfêmias e profanações. Que advertência há em tudo isso? Existe advertência, pois não devemos tomar parte em pecados contra o nome do Senhor, como blasfêmias, profanações, maldições e juramentos falsos ou desnecessários. O que são maldições? A palavra maldição vem do verbo maldizer. Quer dizer mal, falar mal de alguém. Neste caso, falar mal de Deus. A maldição invoca o nome de Deus para ameaçar ou desejar o mal sobre uma pessoa ou diretamente para ofender a Deus. O que são os juramentos desnecessários? Muitas pessoas os fazem. Por que as pessoas os fazem? Juramentos desnecessários são o tipo de juramento que não serve a nenhum objetivo bom. As circunstâncias e as autoridades humanas não o exigem, muito menos Deus exige. Juramentos desnecessários são uma epidemia. Crianças pequenas brincando na rua já fazem esse tipo de juramento. É muito comum nós vemos a criança, quando ela quer se defender ou dizer que ela está falando a verdade, ela fala juro por, e aí vai usar, indevidamente Deus para esse juramento. E esses juramentos desnecessários, que é como uma epidemia mesmo,
a pessoa entra na fase adulta acostumado com isso e praticando esse tipo. Se você for observar bem, algumas pessoas têm quebrado o terceiro mandamento há muitos anos, muito tempo quebrando o terceiro mandamento e correndo um sério risco de uma autocondenação. E às vezes as pessoas falam, mas eu não sabia disso. Nós vivemos num país onde as escrituras são acessíveis a qualquer pessoa. Se a pessoa ela não tem dinheiro para comprar, ela vê pela internet, ela escuta em rádios, escuta em programas, é praticamente impossível alguém não ter um acesso à Bíblia. Pode não haver a vontade de ler e estudar a palavra de Deus, mas acesso no nosso país, não posso dizer que todos têm, né? Não posso generalizar, mas grande parte da população tem. A grande maioria, né? Então nós vemos que às vezes as crianças ouvem seus pais e outras pessoas falarem assim, juro por, né? O motivo do juramento desnecessário é que pessoas sintam a necessidade de ganhar a confiança de outros através de uma palavra forte. E não existe nada mais forte do que Deus. Por trás disto está uma desconfiança generalizada na sociedade. Um simples sim ou não deve ser suficiente para o cristão. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Quando nós falamos sim, é necessário que as pessoas deem credibilidade a nós. E quando nós dissemos não, da mesma forma. Que nós possamos conquistar essa credibilidade sendo pessoas confiáveis. O que o catecismo ensina positivamente sobre o nome do Senhor. Certamente podemos usar o nome de Deus. O abuso não cancela o uso correto. Deve haver um equilíbrio. Não é porque Deus proíbe as maldições, os juramentos desnecessários, porque não devemos fazer blasfêmias ou profanações com o nome de Deus, que nós não possamos usar o nome de Deus. Nós podemos usar o nome de Deus. Então, o abuso, o erro, não cancela o uso correto do nome de Deus, tá? O nome de Deus, ele deve ser sempre usado com temor e reverência. Com todo temor e reverência. O objetivo positivo do uso do nome do Senhor é confessar, invocar e glorificar o seu nome. É isto que praticamos por nossas orações. Santificado seja o teu nome. E por nosso testemunho cristão e modo de viver. O cristão não pode ficar calado na sociedade, nem ficar neutro diante do nome do Senhor na política, no lugar de trabalho ou área de educação escolar. O cristão levanta a bandeira do nome do Senhor para testemunhar o seu nome. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado e usar sim o nome do Senhor, mas usar de forma correta, para glorificar a Deus nas nossas orações e nas nossas pregações, quando estamos instruindo também pessoas, conforme nós somos instruídos na palavra, mas sempre com muita reverência e respeito, né? Nós vemos hoje em dia até cânticos que chamam o Senhor Deus de você, ou coisas assim. Isso não é correto, tá? Também para as pessoas que têm ficado um pouco mais velhas, quando alguém chama de Senhor, deixa a pessoa chamar de Senhor, não precisa falar, não me chame de Senhor não, porque é uma forma também das pessoas começarem a guardarem os mandamentos de Deus. Bom, porque a resposta da pergunta 100 diz que não há maior pecado que blasfemar o nome de Deus. O motivo é que a resposta 100 alega é que Deus mandou castigar este pecado com a pena de morte. Queria convidar os amados irmãos para observarem Levítico, capítulo 24. Leremos apenas os versos 15 e 16. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará.
tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Aqui não importava nem sequer se a pessoa fosse estrangeiro de outra cultura, né? Veja a seriedade com que isso é tratado, ou como isso era tratado numa nação que vivia sob regime teocrático, vivendo segundo as leis de Deus. Tá? Não há motivo nenhum para blasfemar ou profanar o nome de Deus. Nenhum. E de fato, como o mandamento diz, Deus não terá por inocente. Irmãos, esta é uma afirmação. Deus não terá por inocente. Tá? Uma outra questão que nós vemos aqui. Quem amaldiçoar o nome de Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo, porque a blasfêmia provoca a ira de Deus, mais do que qualquer outro pecado, porque o nome da pessoa e a própria pessoa estão inteiramente ligados. Quem ofende o nome de Deus, ofende o próprio Deus. Então, este pecado é considerado, talvez, o pecado mais grave. Claro que você vai dizer, aquela blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Blasfemar contra o Espírito Santo é quebra do terceiro mandamento, que é o único pecado que não tem perdão, né? Então, é um pecado muito grave a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez, de todos os pecados, né? Os 10 mandamentos abordam vários, né? Mas de todos os 10, talvez esse seja o mais complicado. Então evite piadas, os juramentos desnecessários, falar coisas, não colocar o nome de Deus em palavras, frases que não convêm à santidade, em conversas informais, no dia a dia. Evite isso. Esses cânticos que existem, até mesmo circulando no meio cristão, onde rebaixa Deus, colocando Deus no nível da pessoa, evitem também de ouvir, de divulgar, de passar para outras pessoas. E tem ainda mais uma situação, né? Nós não devemos nos omitir quando as pessoas estão profanando o nome de Deus na nossa frente. Nós devemos fazer questão de mostrar que isso não é bom, né? Com todo cuidado, respeitando também as pessoas, sem criar nenhum tipo de contenda ou briga, né, com as pessoas, mas devemos alertá-las e não aceitar isso, que é a quebra do terceiro mandamento. Realmente, Deus não terá por inocente o que usar o seu nome em vão. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 85.
Convido a amada congregação para a leitura no livro do Eclesiastes, capítulo 7, apenas um versículo, versículo 29. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Convido também a amada congregação para a leitura da carta de Tiago, capítulo 1. Leremos dos versos 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E eu quero convidar também a congregação aqui mesmo no capítulo 1 de Tiago, a ler o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Até aqui, convido a amada congregação para uma oração. Pai excelso, santo, eterno, grandioso, maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, nós te buscamos, Deus, pois neste momento de culto, estamos diante da tua santíssima palavra. E esta palavra, Deus, só teremos compreensão exata dela, se pelo teu favor o Espírito Santo do Senhor nos iluminar nessa palavra que já foi revelada. Eu de mim mesmo, Senhor, nada tenho a dizer, mas também anseio, Deus,
para que o Senhor nos instrua com a Tua palavra, porque ela é caminho de vida, Senhor. São palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, neste momento, eu diminuo e peço a Ti, Senhor, que somente a Tua palavra prevaleça, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, é que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o bem perfeito, o bem que encarnado nasceu entre nós para nos mostrar e nos ensinar o verdadeiro bom proceder do homem nesta terra. Na obra O Banquete, de Platão, Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos. Diz ele então que depois do caos foram estes dois que nasceram, a terra e o amor. Essa é apenas uma conjectura humana, desprezando totalmente a revelação de Deus. Mas, ao olharmos esta obra de Platão e o pensamento filosófico humano que contém nela, nós podemos observar que o mundo parece dividido entre duas partes. Como essas duas partes que lemos da carta de Tiago, dos versos 12 ao verso 15, a origem do pecado, e dos versos 16 a 18, a origem do bem. Parece que a divisão no mundo mostra os que creem, como Hesíodo, na obra de Platão, O Banquete. Um grupo de pessoas creem na imaginação filosófica do homem. E um outro grupo de pessoas crê na revelação de Deus. Então, se nós olharmos para uma sociedade como a nossa, por exemplo, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento de filosofia, não saibam sobre Platão, sobre Hesíodo, sobre a obra do Banquete, mesmo que elas não saibam disso, nós percebemos que muitas pessoas vivem crendo no que nasce no imaginário humano, sejam filosofias de vida, ou sejam até mesmo crenças que as pessoas adquirem sobre Deus, mas que não foram reveladas por Deus nas Escrituras. E nós olhamos também esse conjunto de pessoas da nossa sociedade, e nós vemos que existe um grupo de pessoas que crê na revelação de Deus, mesmo quando a maioria das pessoas, aquelas que creem na filosofia humana, desprezam totalmente as coisas de Deus. Mas ainda assim, há um grupo de pessoas que creem na revelação de Deus. E nós nos enquadramos neste grupo de pessoas. Deus, o amor, criou os céus e a terra. Hesíodo estava errado quando ele disse que primeiro nasceu o caos, depois o amor. Deus é amor, o amor é autoexistente, o amor sempre existiu. Portanto, Deus, o verdadeiro amor, criou os céus e a terra, os astros, a flora, o equilíbrio e a ordem das coisas, criou os anjos, criou o homem, e do homem criou a mulher. E Gênesis 1:31 nos assegura que tudo que Deus criou era muito bom. O próprio Deus, o verdadeiro amor, olhou para tudo que criou e viu que tudo era muito bom. Mas nós vemos no texto que nós lemos aqui de Eclesiastes, Salomão, ele diz que o homem de fato foi criado reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso quer dizer que na criatura que foi criada boa, reta, houve a corrupção da vontade, ou seja, o homem deixou o mal vencer o bem que havia nele. Por isso, então, Tiago escreve os versos 12 a 15.
se referindo à origem do pecado. E essa origem do pecado, de forma alguma, nasceu em Deus. O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma bem-aventurança no suportar a provação. E o verso 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Entendam, amados irmãos, no verso 12, a provação deve ser suportada. E no verso 13, na tentação, deve o homem opor-se a ela. Isso porque a provação, ela é um elemento externo, que ela vem de fora. Ela é externa ao homem, a provação. E o homem, então, deve suportar a provação. E se o homem não está conseguindo suportar a provação, ele deve fundamentar cada vez mais as suas bases na rocha que é Cristo, para que ele fique inabalável diante das tempestades impetuosas da vida. Então a provação, que é um elemento externo, o homem deve suportar aquela provação, até que Deus afaste totalmente aquela provação dele. E aquele que for aprovado, ou seja, aquele que suportou a provação, é o que receberá a coroa da vida. É a perseverança dos santos. É aquele que mesmo com lágrimas e tristezas persevera na fé e segue a sua caminhada. Este faz parte do grupo que crê de fato e confia na revelação de Deus, e não no imaginário dos homens. Porque o imaginário dos homens seria como construir uma casa na areia. Diante dos ventos impetuosos, das tempestades e enchentes, essa casa ruiria. Ela não suportaria a provação. Não haveria a aprovação de Deus. No entanto, aquele que confia na revelação de Deus é aquele que constrói a sua casa na rocha, e o mesmo vento, a mesma tempestade impetuosa vem também. Mas ele consegue suportar, porque ele está fundamentado em Cristo, na sua palavra. Este é o que recebe a coroa da vida. Então, a provação deve ser suportada, porque a provação é um elemento externo. Mas a tentação, nós devemos nos opor a ela. Por quê? Porque a tentação é um elemento interno. A tentação, ela vai surgir dentro de nós mesmos, ou seja, na nossa própria cobiça. Ninguém pode dizer que a tentação vai ser algo externo. Primeiro, que Tiago fala aqui, ninguém pode dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E quando alguém disser, não, mas o diabo é o tentador, ele está tentando. Sim, ele tenta, o diabo sim tenta, mas nós somos tentados por causa da nossa própria cobiça. Ou seja, então a tentação, ela é algo interno. Veja o verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora observe o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então é a própria cobiça que está internamente no homem, é que tenta de fato a pessoa. Satanás é como acender uma churrasqueira. Satanás pode soprar a brisa para a brasa pegar mais rápido. Mas quem está acendendo essa churrasqueira é o próprio homem. É a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E aí vem a gravidade. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, nós vemos aqui que a origem do mal não está em Deus de forma alguma. Mas ela
nasce do próprio homem, ou seja, quando a vontade do homem ela é corrompida pela sua própria cobiça. Depois nós vemos aqui que o texto segue dizendo esses dois versículos que nós lemos, o 14 e o 15. O que entendemos a respeito disto? Que a moral, ou melhor, que o mal moral é uma realidade, mas não provém de Deus. O mal das adversidades, este provém de Deus. Dificuldades, muitas vezes doença, muitas vezes problemas de ordem natural, como enchentes, tsunamis, tempestades, essas coisas muitas vezes provêm de Deus. Mas o mal moral, ou seja, o mal da maldade, este não provém de Deus. Este está na cobiça do homem. Então, nossas confissões negam ser Deus o autor do mal moral e do pecado. Peguei como exemplo aqui o capítulo 1 dos cânones de Dort, capítulo 1 da doutrina, no artigo 15, que chega a dizer que Deus não é o autor do pecado e que só pensar isso já é blasfêmia. Portanto, o mal surgiu na criatura, que corrompeu o bem que havia nela, por sua própria vontade, permitindo a existência do mal em si mesmo. E ainda hoje, esta luta está instalada, desde que o homem lá no Éden caiu, esta luta está instalada no homem. Veja, nós devemos dar ouvidos e praticar o que diz Romanos, o texto que nós lemos a semana passada. Romanos capítulo 12. Vamos ver apenas 2 versículos aqui. Romanos capítulo 12, verso 9. Que diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, tendo consciência que o mal surgiu na própria criatura, e este foi o motivo da queda, e este foi o motivo do homem ser expulso do paraíso, nós devemos tomar uma postura deliberada em nossas vidas, que é amar sem hipocrisia, detestar o mal e nos apegar ao bem. Então nós temos aqui 2 situações: a origem do mal e a origem do bem, que nós vamos ver daqui a pouco. Sabemos que o mal, ele está instalado dentro do próprio homem. Temos consciência disso. Então qual será a nossa postura? Detestar isso. Nós detestamos ser assim. Essa é a postura do cristão. Não é que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que os outros. Nós também temos essa cobiça instalada, que pode nos tentar a qualquer momento. Mas qual deve ser a nossa postura? Eu detesto isso. Eu gostaria de não ter essa cobiça. Eu gostaria de ser uma pessoa santa, totalmente santa diante de Deus. Então, por detestar o mal, nós devemos cada vez mais nos apegar ao bem. Então, diante de cada situação da vida, perguntar: isso é mal ou isso é bem? Isso é mal, isso provém do mal ou isso provém do bem? Também vemos aqui no próprio Romanos capítulo 12, no verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui são 2 situações. São 2 situações que estão declaradas aqui. O mal pode nos vencer. O mal pode vencer o bem que há em nós. E essa decisão está em nós mesmos. Não se trata de livre-arbítrio. Se trata da nossa condição pecaminosa, que nós herdamos o mal. No entanto, todo o bem que procede de Deus, quando nós nos convertermos e quando nós fazemos parte deste grupo que crê na revelação de Deus, nós entendemos que este bem habita em nós também. Então, interiormente, nós temos essa decisão, o mal ou o bem. É possível deixar o mal vencer o bem que há em nós. E aqui Paulo diz aos romanos: não te deixe vencer do mal, não te deixe. É isso que ele está falando. Essa aqui é uma postura nossa, é uma postura humana. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Quantas vezes o mal insiste em querer vencer o bem em nós? Nas mais diversas situações, ou até mesmo quando tudo está em calmaria. A nossa própria mente produz o mal. Então, a orientação que nós temos aqui: não te deixes que o mal vença o bem que há em você. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós vemos aqui então que é bastante necessário observar esta palavra que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Isso é possível, nós vencermos o mal com o bem que há em nós, porque o próprio bem nasceu entre nós. O próprio bem desceu do céu e habitou entre nós. A saber, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, de quem procede todo o bem. E Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E este que guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Portanto, existe o bem dentro do grupo de pessoas que não vive segundo a filosofia humana, por melhor que ela seja elaborada. Mas esse grupo de pessoas que vivem segundo a revelação bíblica. Então, o bem que procede de Deus habita em nós. Então não há motivos para que nós deixemos o mal vencer o bem que há em nós. Isso aconteceu com Adão. Ele deixou o mal vencer o bem que havia nele. E assim ele caiu. Na sequência do texto de Tiago, o autor aborda a origem do bem e começa com uma advertência. Veja aqui o verso 16. Ele já abordou a origem do pecado. Agora ele vai falar da origem do bem. E ao falar da origem do bem, ele começa com uma advertência. Ele fala: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis. Muitas pessoas gostam de ficar pegando versículos isolados e construir doutrinas. Eu vou apresentar um versículo isolado para destruir esta atitude insensata de fazer doutrinas de versículos isolados. Vou usar um versículo isolado para dizer isso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. E aqui dentro deste contexto, quando Tiago ele fala da origem do mal, a origem do pecado, e quando ele vai abordar a origem do bem, ele fala: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. No texto que nós analisamos durante a semana, de Romanos 12, 9 a 21, está dizendo ali, no verso 16, não seja sábio aos seus próprios olhos. E no verso 3 de Romanos diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. E aqui está dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, 100%, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando ele está dizendo aqui toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem lá do alto, de Deus, do Pai das luzes, o que ele está dizendo afinal? Ele está dizendo que todo bem procede de Deus. Então nós estamos aqui, se você pegar essas duas perícopes aqui, do capítulo 1 de Tiago, do 12 ao 15, a origem do pecado, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O pecado nasce na criatura, ele não procede de Deus. O pecado nasce do próprio homem. Quem é pecador é o homem. O homem. Quem é o agente do mal é o homem. Quem comete crueldades no mundo é o homem. Quem blasfema o santo nome de Deus é o homem. Homem, estou falando no genérico, né? Homem e mulher. Então o mal, ele procede do homem. Agora, quando ele vem dizer aqui a respeito da origem do bem, ele fala: não vos enganeis. Bem nenhum procede de você, não vos enganeis, amados irmãos.
Naturalmente não existe bem nenhum em você. O que existe em você é a cobiça, que vai tentá-lo sua vida inteira. Enquanto o seu cérebro estiver funcionando, a cobiça estará sempre pronta e disposta a te tentar para que o mal vença em você. É isso que ele está dizendo aqui. E quando ele vai falar da origem do bem, ele fala: não vos enganeis, amados irmãos, não há bem em você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então todo bem procede de Deus. São duas declarações muito importantes. Todo bem procede de Deus. E a outra declaração é que Deus não muda e não há nele sombra nenhuma de variação. Não importa o que o mundo mude. Portanto, a filosofia humana, seja nos ímpios, seja nas crenças religiosas, não podem mudar Deus e não podem mudar a revelação de Deus, que é digna de toda aceitação. A sua vida é nada mais, nada menos do que o mal produzido pela sua própria cobiça e o bem que procede de Deus, que está em você. Portanto, não deixe o mal vencer o bem que há em você, mas vença o mal com o bem. É assim que vive o cristão. O cristão, ele se diferencia dos outros por causa disso. Porque o cristão, ele não vai querer pagar com a mesma moeda, ele não vai querer vingar a si mesmo, ele sofre o dano, ele dá a outra face. É assim que o cristão vive. E quando nós passamos situações que nos exigem isto, e nós conseguimos vencer, nós estamos sendo aprovados na aprovação. Quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nós devemos nos opor a ela. E quando vem essas situações e nós agimos de forma cristã diante dessas situações, nós estamos sendo aprovados e estamos recebendo, a caminho de receber a coroa da glória, a coroa da vida. Porque somente os que perseveram, isto é perseverar em Deus, isto é perseverar na fé, é viver não apenas congregando na igreja, congregando também, é claro, mas não apenas congregando. Vencer e perseverar e viver de forma cristã é viver não permitindo que o mal vença o bem que está dentro de nós. E quando cada situação dessa que nós passamos e que nós agimos de forma cristã e nós vencemos isto, nós amadurecemos na fé, amadurecemos, nós crescemos. É assim que nós crescemos. E aí nós vamos entrar em contato com aquilo que o apóstolo Paulo diz: nós vamos indo de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, ou seja, até o amadurecimento pleno, que nós ainda não chegamos lá, nenhum de nós, mas nós estamos caminhando para chegar lá. Então nós vemos que a diferença entre o grupo que aceita que o mal vença o bem em sua própria vontade e o grupo que não deixa o mal vencer o bem em sua própria vontade. Vemos que o primeiro grupo continua vivendo segundo o que diz Efésios 2, quero convidar os irmãos, Efésios 2, 2 e 3. Este grupo que não luta para que o mal não vence o bem que há dentro dele, mas vence o mal pelo bem, este é o que é aprovado nas provações e receberá a coroa da glória. O outro grupo que vive de filosofias humanas, sejam crenças religiosas, ou seja o que for, que nasceu na imagem do homem, na imaginação do homem, ele continua vivendo do jeito que está descrito aqui, Efésios 2, 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu não vejo nesse texto aqui alguém sendo aprovado e recebendo a coroa da glória. O que eu vejo neste texto aqui são pessoas que vivem segundo todo tipo de imaginação humana. Você consegue ver alguém sendo aprovado e recebendo a coroa da glória aqui nesse texto? Não consigo ver. Nós não vemos isto aqui.
O que nós vemos é, de fato, pessoas que estão vivendo segundo a imaginação e as filosofias humanas, e estão cada vez mais seguindo o curso do mundo, o curso dos principados e potestades, do ar, dos filhos da desobediência, do espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade das inclinações da carne e do pensamento. Mas o segundo grupo é descrito entre os versos 4 e 6, e diz aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, agora nós não estamos vivendo mais como vivíamos outrora, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que vivem segundo as filosofias mundanas. Agora existe o bem, todo o bem que procede de Deus. Deus enviou seu próprio Filho, veja com que grande amor Ele nos amou. Então, amados irmãos, nós somos diferentes, não somos melhores. Não somos melhores, porque ainda a cobiça existe em nós, o mal existe em nós. Mas nós somos diferentes, porque o bem habita em nós também. Então, a orientação bíblica que nós temos: não deixe o mal vencer o bem que há em você. Quando a nossa vontade quer se sobrepor à vontade de Deus, sempre haverá corrupção do bem em nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, via de regra, ela é fundamentada na nossa cobiça. Então, quando nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós estamos permitindo uma corrupção do bem na nossa vontade. Em outras palavras, como o apóstolo Paulo diz, nós estamos permitindo que o mal vença o bem que existe em nós. Dessa forma, nós não estaremos sendo aprovados, e nós não estamos rejeitando a tentação, e nós não receberemos a coroa da glória. E voltando para Tiago, para nós passarmos aqui para o final, veja o verso 19 e 20. Aqui diz para nós não sermos precipitados. Quando nós já sabemos a origem do pecado e a nossa natureza, de onde vêm as nossas tentações. Nós já sabemos disso. Nós sabemos a origem do bem. Somos advertidos a não ficarmos enganados com relação a isso. Sabemos que todo bem procede de Deus. E agora então ele vai descrever a prática da palavra de Deus. E os versos 19 e 20 ele diz para não sermos precipitados. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando nós estamos irados com alguma coisa, nós devemos calar e orar. Devemos calar e orar. Porque o próprio texto de Romanos, quando nós vimos lá, ele diz: não vos vingueis, amados irmãos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois o Senhor diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Irmãos, não existe vingança mais perfeita do que essa. Então, para que a gente não permita que o mal vença o bem em nós, nós devemos tomar essas posturas que Paulo está dizendo aqui, Tiago, está dizendo aqui do verso 19 ao 27. O primeiro é não nos precipitarmos com nada. Calma. Foi atingido, oração e leitura bíblica, antes de tomar uma decisão. Outra coisa, versos 21 e 22. Assumir a postura do povo que não vive mais segundo os enganos da filosofia mundana. Versos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Despojando é tirar. Tá? A hora que eu for tirar essa camisa, vou me despojar dela. Mas é tirar e levar para longe, jogar fora. Portanto, despojando-vos de toda impureza, e olha só, irmãos, acúmulo de maldade. Os irmãos já viram aqueles programas que tem, que falam sobre acumuladores? Já viu como que fica a casa deles? Muitas vezes o nosso coração está assim, irmãos.
tem acúmulos de impureza, de malícia, de maldade, de injustiça e de tantas outras coisas. Um coração assim, ao ser tentado, ele vai ter força de se opor à tentação? Não vai. E quando ele for provado, ele vai suportar a provação? Provavelmente não. Ele vai blasfemar contra Deus. Então veja só, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, negando-vos a vós mesmos. Então aqui Tiago está ensinando como que a gente faz para o mal não vencer o bem que está dentro de nós. Nos despojando de toda impureza, como de maldade, acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada, que é essa palavra do Evangelho. Sem esta palavra, foi como o presbítero Marco falou no sermão ontem, que Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. Cristo é o verbo, é a palavra. Sem esta palavra, nós não vamos conseguir impedir que o mal vença o bem em nós. Não vamos. Depois nós vemos aqui os versos 23 e verso 24. Outra advertência. O que crê na revelação de Deus, mas não vive o que ela revela. Vamos ver o verso 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que ele está falando assim, a palavra entra por aqui e sai por aqui, não é assim que a gente fala? A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É como Jesus fala na parábola do semeador. São pessoas que não têm raízes em si mesmo. Nós precisamos ter a raiz implantada em nós da palavra. E isso é na continuidade, é na sequência, é na dedicação. Eu quero fazer parte desse grupo porque eu creio na palavra de Deus revelada. É interessante, irmãos, que muitas pessoas ouvem, professam crer, mas não praticam. Existe um fenômeno que tem um nome paradoxal, parece incoerente o nome, cujo nome é ateísmo cristão. Parece impossível isso. Como assim? Ateísmo prático, né? Coisa como ateísmo cristão. Como seria isto? Seriam pessoas que professam crer em Deus, professam crer em Cristo, mas não praticam a palavra de Cristo, não têm temor a Deus, não se preocupam em guardar os mandamentos, não têm confiança nas promessas. Diante da palavra, ela sempre acha que para ela não vai resolver, não há promessa, não há nada. Ela professa ser cristã, mas na verdade ela não acredita na revelação de Deus. E o que Tiago está dizendo aqui é justamente o contrário. Nós devemos crer a ponto de praticar esta palavra. Essas pessoas que estão envolvidas com este ateísmo cristão, mesmo que elas não percebam que elas estão envolvidas com isto, essas pessoas não se apartaram do curso do mundo e dos pensamentos humanos. Elas continuam expostas às filosofias humanas. As filosofias que nascem nas novelas, nascem nos filmes, nascem na conversa entre as vizinhas, nascem na conversa entre os colegas de trabalho, nos momentos de lazer. Todo dia nasce filosofia humana nova. Essas pessoas creem mais nessas filosofias do que na revelação bíblica. Depois vem o verso 25. O que de fato está no grupo dos que creem e vivem a revelação de Deus são felizes. Veja o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Entende isso? Como que é bem-aventurado no que realizar? É aquele que entende a origem do mal, sabe que o mal está dentro de si mesmo, não fica atribuindo mal ao Satanás. Ele sabe que o mal está dentro dele, é a cobiça dele.
Ele sabe que não existe bem natural dentro dele, porque todo bem procede de Deus. Ele sabe, ele não se engana, ele sabe que a orientação bíblica é lutar para não deixar o mal vencer o bem que existe nele mesmo. Então ele começa a praticar a palavra conforme está dizendo aqui, e não somente como um homem que olha a sua imagem no espelho, vira as costas, daqui a pouco ele já se esqueceu do que ele viu. Mas ele continua perseverando. É este, irmãos, que é bem-aventurado em tudo que realiza. É isso que está dizendo aqui, dentro do contexto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado no que realizar. Esse é o caminho. E aqui vem o verso 26 e 27. Vai trazer uma conclusão óbvia, muito óbvia, disso que ele está falando no capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o que está dizendo aqui? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, ele continua vivendo da forma, o curso do mundo, a inclinação da carne e a vontade dos pensamentos. Ele não está lutando para que o mal não vença o bem que há dentro dele. Ele não está preocupado com isso. Mas ele apenas é religioso, ele professa uma fé. Mas não refreia a língua, antes ele engana o próprio coração. A religião dele é vã. O que quer dizer a religião é vã? Não tem suporte nenhum para nada. Ele continua sendo exatamente aquela pessoa de Efésios 2, vivendo segundo o curso do mundo, segundo as inclinações da carne. E o verso 27, uma conclusão óbvia: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É muito comum nós vermos desigrejados usando esse versículo para combater a igreja, desprezando todo o contexto bíblico. Pega esse versículo desigrejado. Eu lembro que uma vez um rapaz falou para mim: a verdadeira religião a minha religião é de Tiago 1:27. Aí eu falei assim: quantas viúvas e quantos órfãos você hospedou esses dias? Quantas viúvas e quantos órfãos você acudiu, você socorreu no último mês? Quantas viúvas e quantos órfãos você se esforçou para ir buscar e cuidar dele no último ano? O rapaz meio envergonhado falou: nenhuma. Eu falei: então a tua religião não é Tiago 1:27. Além do mais, não existe teologia de versículos isolados. Não se pode pegar um versículo isolado para combater outras pessoas. O Tiago 1:27 é a conclusão do que está dizendo o contexto todo do capítulo 1. Porque ele usa o exemplo aqui de visitar órfãos e viúvas, mas na verdade o que ele está dizendo aqui é praticar a palavra. Visitar órfãos e viúvas faz parte de todo este cuidado, mas ser operante é o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, não só que visita órfão e viúva, isso também, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. A lei perfeita vai falar que nós somos daqueles que congregamos e não daqueles que abandonamos a fé, que regredimos. A lei perfeita vai falar isso. O verso 25 está dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. E aí depois disso vem a conclusão: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: ser operante na palavra, guardar atentamente a lei, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e olha só, a si mesmo guardar-se incontaminado do mal do mundo. Porque nós sabemos que tem uma cobiça dentro de nós que vai nos tentar a qualquer momento, quando tivermos contato com o mal do mundo. Portanto, irmãos,
A receita da felicidade tão buscada e procurada pelo homem está no fato da prática da palavra de Deus, que é amor, e se revelou a nós por amor, enviando o seu próprio Filho. Recebendo Cristo, com todos os seus mandamentos, com todas as suas orientações, não recebendo Cristo apenas nominalmente, mas submetendo-se a Cristo, com todos os seus mandamentos, nós seremos vigilantes em guardar esta palavra. Então a nossa religião não será vã. Então nós venceremos o mal com o bem que é em nós. Nós não permitiremos que o mal vença o bem em nós, porque Cristo é que vai nos dar o suporte. Sem Ele, nada podemos fazer. Veja com que grande amor Deus nos amou, enviando o seu próprio Filho. Quero convidar a amada congregação para, como resposta desse sermão, o hino 386 dos Salmos e Hinos. O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração, eu mais e mais publicarei. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Completa grande expiação, pertenço agora ao meu Senhor. Chamou-me a voz do seu amor e tenho nele paz, perdão. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, pois Jesus é teu sustento, pão dos céus, e nele agora vens com Deus, vitória e paz em plena luz. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiando nele orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto, ó Salvador, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, louvando sempre o teu amor.
e confiando nele orar, sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Jesus é suficiente, irmãos, para que a gente possa viver segundo essa palavra que nos foi pregada e sermos de fato felizes. Convido a amada congregação que se coloque em pé, faremos uma oração de encerramento, após a oração a bênção, após a bênção estará encerrado. Oremos. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Deus, te agradecemos muito, Deus, pelas orientações tão práticas na sua palavra, que é vida para nós, Senhor, a verdadeira felicidade, o verdadeiro vencer este mundo mal, não permitindo que o mal vença o bem que há em nós, sabendo que todo bem procede do Senhor, e é a sua palavra que nos fundamenta, Deus, para que possamos impedir que o mal da nossa própria cobiça vença o bem que há em nós diante das situações do mundo. Ó Pai, diante das provações, continue, Deus, nos dando forças para suportarmos, Deus, porque sabemos que assim ganhamos a coroa da glória, a coroa da vida, que o Senhor tem prometido a todos aqueles que preservam, Deus, na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Senhor, nós sabemos que a sociedade é dividida em dois grupos: aqueles que creem na imaginação humana, na filosofia humana, nas mais diversas filosofias que surgem, Deus, e que as pessoas seguem. E há também o grupo daqueles que creem na sua palavra revelada e nelas fundamentam toda a sua confiança, a sua vida, a sua esperança. E nós fazemos parte cada vez mais deste grupo, Deus. Portanto, sabemos pela Tua palavra que não seremos abalados. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Despeça-nos em segurança. Abençoe todas as mães do Brasil, Deus. Proteja, guarde, livra-os do mal, Senhor. Guarde, Deus, seus filhos, seus netos, para que elas possam ser felizes, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz, de tranquilidade na Tua santa presença. Ó Pai, se for da Tua graça, cure aqueles enfermos que estão no nosso meio. Estenda a mão aos tentados. Traga paz aos aflitos. Permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Abençoe nossas famílias, livra-nos do mal, guarde-nos e proteja-nos, pois confiamos no Senhor. Abençoe o nosso país, a nossa nação, todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra e traga a paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Está encerrado, irmãos. Os irmãos podem assentar-se um minuto.